Se você não sabe como começou a filosofia, nem quem foi Sócrates, eu consideraria ficar até o final desse vídeo para você se informar melhor dessa personalidade tão importante, né, na formação de todo o Ocidente e do mundo, né, e dessa ferramenta que foi tão importante também para o nosso desenvolvimento, para o nosso conhecimento que a gente chama hoje de racional. Eu sou Diego Freitas e hoje vou falar sobre o surgimento da filosofia. Bom, basicamente, quando a gente fala em surgimento da filosofia, um período que acabou sendo importante ali foi o século VI. A gente teve vários sábios surgindo em vários locais diferentes do mundo, né? Teve Buda, teve Confúcio, teve Tales de Mileto também, mais próximo ali da região da Grécia Antiga, né? Que tem uma relação um pouco mais direta com Sócrates. Num período ali da Grécia que foi considerado um período dominado pelos físicos, inicialmente, né? Próximo do século VI a.C. Onde se começa essa investigação do porquê, do princípio, né, da explicação do cosmos, de onde tudo começou, né, o que teria iniciado tudo isso, né? E esse período ficou chamado do período dominado pelos físicos porque essas explicações elas tendiam a causas materiais. Né? Por exemplo, Tales dizia que tudo começou com a água, mas aí veio outro que dizia que foi pelo fogo, outro pela poeira, outro pelo vento. Enfim, você tinha várias explicações, mas essas explicações acabavam sendo um pouco confusas, né? Justamente por não chegarem a um mínimo múltiplo comum, vamos dizer assim, a um consenso, a uma coisa que desse um norte um pouco maior. Mas, embora a pergunta por si só, né, se colocar em busca desse fundamento já seja um passo importante, principalmente para esse pessoal que estava começando, né? Muito em prol até dessa confusão e dessa discordância dessa primeira fase dos físicos, logo surgem os sofistas. Os sofistas eram aqueles que achavam que conseguiam defender qualquer tese, que eles fariam do argumento fraco um argumento forte, do argumento forte um argumento fraco. Né? Você tinha naquela época os julgamentos públicos, né? E eles ou pagavam, ou recebiam para defender alguém, ou treinavam alguém para se defender, enfim, treinavam novos advogados, vamos dizer assim, novos oradores. Eles eram, na verdade, uma espécie de professores, faziam uma educação ali das cidades, eles ficavam geralmente girando ali entre as cidades e educando os jovens, né? Ou educando ou deseducando, enfim, aí não sei. Mas acontece que esses sofistas acabavam, como consequência também dos físicos, o ambiente era meio de relativismo moral, né? Porque não conseguia se chegar a um princípio comum, não conseguiam se chegar a certezas. Você convive também uma certa já queda na credibilidade dos antigos mitos, né? Da religião grega, que também não tinham dogmas muito fixos como hoje é, por exemplo, o cristianismo. Então, assim, você viveu um certo período de relativismo e como acompanha todo o período de relativismo uma certa decadência moral e decadência da própria Grécia, né, que viveu ali os períodos áureos quando tinha expulsado os persas, né, mas após esse período áureo de unidade, né, essa unidade que vai ser tão importante na filosofia do Platão, discípulo de Sócrates, ela acabou a vaidade, né, o excesso de vaidade, acabaram brigando lá entre si, entre eles mesmos ali com os espartanos, enfim, e perdeu a sua hegemonia política, a sua autonomia política, né? E isso, Sócrates já nasce e vive nesse período ali, ele nasce no finalzinho ali, já a idade adulta ele já vive esse período de decadência, né? Sócrates foi um trabalhador comum, agora me fugiu a memória qual era o emprego de Sócrates, mas era um trabalhador comum, mas também um guerreiro, né? Ele foi um guerreiro honrado nessas batalhas que eu citei. Mas a vida de filósofo, vamos dizer assim, do Sócrates, ele começa num evento curioso, né? Porque um amigo dele, o Xenofontes, ele vai ao oráculo, visitar o oráculo, e nessa ida ao oráculo do Xenofontes, o oráculo fala para Xenofontes que Sócrates era o homem mais sábio da Hélade, né, de todas as ilhas, ali, de todas as cidades ali da Grécia Antiga. E o Xenofontes, quando conta isso para o Sócrates fica meio com uma pulga atrás da orelha, né, porque o Sócrates não era, a princípio, um homem vaidoso que se achava muito sábio. Ele, pelo contrário, ele achava que ele não tinha nada de demais, assim, não se considerava um homem com muitos conhecimentos. Mas, por outro lado, o oráculo não podia estar errado, né? O oráculo era uma figura assim, muito respeitada, enfim, dono de um saber assim, que as pessoas respeitavam muito na época. Então Sócrates levou aquilo em consideração e foi investigar o assunto. E aí como é que Sócrates fez? Ele foi atrás dos homens considerados sábios ali na região, né? Dos sofistas, dos retóricos, dos tragediógrafos, dos políticos, enfim, todo homem sábio Sócrates ia atrás e ia investigar para saber se ele sabia mesmo, se ele não sabia, se realmente Sócrates estava na frente deles. E o Sócrates ficou meio decepcionado com essa investigação, porque ele percebeu que embora esses personagens ele conhecessem alguma coisa da área deles, eles achavam que por conta de saber algo, poderiam falar sobre tudo, né? Inclusive sobre aquilo que eles não sabiam. E esse acabou sendo o diferencial do Sócrates, porque o Sócrates ele tinha noção daquilo que ele não sabia. Da onde vem aquela máxima, né? Só sei que nada sei. É óbvio que Sócrates não quis dizer que não sabia nada, mas ele quis dizer o seguinte: exaltar que você ter consciência da sua ignorância, ou daquilo que você, de quais assuntos você é ignorante, é fundamental, né? De você achar que sabe alguma coisa, por conta disso você achar que sabe tudo, de todas as coisas, e dar pitaco em tudo, né? Em todas as áreas do saber.
Sendo que tem muitas áreas que você não estudou e você não vai acabar falando bobagem, né? Esse acabou sendo o diferencial de Sócrates, né? Outro ponto importante, né, a partir dessa investigação, Sócrates ele percebe que o autoconhecimento era a virtude mais importante, né? Se essas pessoas achavam que sabiam aquilo que elas não sabem, é porque elas não se conheciam verdadeiramente. Você olhar para você, você se conhecer, que é outra máxima também que estava escrita lá no oráculo, né? O conheça-te a ti mesmo, outra máxima. Ficou conhecida do Sócrates, mas na verdade ele pegou emprestado isso do oráculo. Ele sabia que esse autoconhecimento, que se tornaria um autodomínio de si mesmo, né? Era a virtude mais importante. Sócrates ele faz meio que uma inversão de valores, né? Hoje a gente vive uma inversão de valores contrária, né? O que é ruim passa a ser bom e o que é bom passa a ser ruim. Sócrates inverte porque você vive um período, né, antigo onde não se valorizava, por exemplo, a caridade, ou enfim, a humildade, né? Você tinha muito uma noção de virtude como excelência, de você ser o melhor em tudo, assim, muito rico, enfim, ter muitos prazeres. O Sócrates ele percebe que alguns desses prazeres eles não são verdadeiros bens, porque eles vão te levar, imagina, um beberrão. Embora beber te traga algum prazer, se você bebe descontroladamente, isso não te gera mais prazer. Em qualquer área da vida que seja um prazer corporal, ele só é um bem se dominado pelo autocontrole, pelo autodomínio. Né? Senão ele não é um bem, senão você se perde, aquilo te leva à perdição, te leva a ser dominado. Né? Então, Sócrates percebe que o verdadeiro bem, os bens mais elevados, são o conhecimento, a sabedoria, né? As virtudes, né? A prudência, a coragem. Porque são bens que quanto mais você tiver, mais você vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa grata, enfim, a própria gratidão, né? Você ser grato com tudo que você tem. Esses seriam os valores, as virtudes, os bens mais elevados, né? Onde ele chega ao conceito de alma. Né? A alma era o centro do homem, era a parte que habitava o conhecimento, o saber. Esse era o valor mais elevado. Né? Então Sócrates é o primeiro cara a construir essa noção de alma, né? Antes mesmo até do cristianismo, desse conhecimento como a verdadeira fonte da virtude. Então Sócrates faz uma certa inversão de valores ali na época. Né? Então ele acaba ficando muito conhecido por isso. Mas, embora ele tenha feito isso, ele ainda precisava investigar, né? Tá, mas o que é? O que são essas virtudes? O que é a coragem? O que é a prudência? O que é o belo? Né? Sócrates, em outros diálogos de Platão, ele vai investigar, né? E aí ele desenvolve um método. O método do Sócrates é justamente confrontar essas teses contrárias. Né? Ele levanta uma tese, mas ele sempre busca levantar a tese contrária, que acaba sendo o arquétipo ali do nosso método científico, né? Você comparar teses e ver qual vai sobressair, né? Sócrates já fazia isso para investigar as virtudes, né? Para investigar investigações éticas. Então ele pega alguém ali e começa a explorar. Ele chama também de maêutica, porque ele pega a ideia, ele pega um indivíduo que supostamente possa saber o que é coragem, por exemplo, pega um general e vai perguntar o que é coragem, e à medida que esse general vai falando, ele vai fazendo perguntas, né? Perguntas tentando levar a teses contrárias, enfim, perguntando de vários lados diferentes, até chegar ou não chegar a um consenso, porque é uma investigação que ainda está em curso, né? O conhecimento nesse ponto ainda é um ideal, Sócrates não se considera o sábio, tanto que a noção de sábio o filósofo é aquele que busca o conhecimento, ele vai construindo através desse diálogo, dessa pergunta, ele tenta fazer o parto dessa ideia, né? Só que muitas vezes a ideia não sai, não é aquilo, a ideia se mostra contraditória, né? E aí a ideia, ele tem que buscar um outro caminho, ora ele acha o conceito, né? Ele vai em busca do conceito, desse método dialético, que ele já um arquétipo do método dialético, né? Um prelúdio, vamos dizer assim. Ele tenta chegar a esse conceito, ele vai rodeando até ver o que é possível, o que não é possível, né? Até chegar ao que é, ele sempre vai atrás do que é, o conceito. E aí mais para frente, seus alunos, né, seus discípulos, Platão e principalmente Aristóteles, vão formular a lógica a partir daí, né? Que já é mais para frente um pouco, mas a partir desse o que é de Sócrates, né? Que ele formula esse conceito, essa ideia, através desse método dele de confrontar teses contrárias, você dá uma tese para ele vai confrontar com o contrário, enfim. E vai sempre... O contrário de Descartes. Descartes vai duvidar de tudo, né? Vai começar do zero. Sócrates pergunta, Sócrates acredita em tudo. Todo mundo que conversa com ele bota fé na tese do cara e começa a perguntar sobre aquilo. Por vezes essa tese vai se mostrar falsa, porque vai entrar com uma contradição. Se ele disse uma coisa, que A é bom, daqui a pouco ele disse que A é ruim, quando Sócrates continua perguntando, quer dizer, o cara entrou em contradição, então essa tese é furada. E aí quando essa tese é furada, ele abandona e começa de novo, de um outro lado, de uma outra hipótese, enfim. Ele vai fazendo esse rodeio só você lendo melhor ali, né, para você compreender os diálogos, né? Diálogos muito bons para isso é o Ulisses, por exemplo, que é sobre amizade, né? É curioso porque a primeira vez que eu li assim, bom, você pega um diálogo sobre amizade, você pensa assim, eu pensei, né, pô, eu sei o que é amizade. Não preciso ler sobre o que é amizade, eu já sei o que é amizade. Todo mundo sabe, quem não sabe, você sabe, eu sei, todo mundo sabe o que é amizade. Só que aí Sócrates começa a conversar ali, ele propõe uma definição de amizade, fala, é isso aqui que é amizade, agora sim eu sei a definição de amizade. Só que ele continua conversando, não é aquilo que é amizade. Ele propõe uma nova tese, ele mostra que aquela primeira estava errada. E ele diz, não, agora sim, essa segunda tese está errada, está certa. E aí você confirma, aí você vai seguindo aquilo ali, a cada nova tese que ele propõe, você pensa que é aquela que está certa, não é, ele prova que está errado. E no final de tudo, você
termina o diálogo, você pensa assim, caraca, eu sabia o que era amizade quando eu comecei, aceitei várias ideias e termino não sabendo o que é, porque ele não chega a uma conclusão. Então, mas esse é o método socrático, que é te colocar para pensar, que é te educar, né? Essa autoeducação, te deixar apto para agora você... Porque a partir do momento que você não sabe o que é amizade, você vai começar a prestar atenção na sua vida e agora sim você está aberto para talvez um dia saber. Porque antes eu já achava que sabia. Então eu nunca poderia saber uma coisa que eu achava que sabia sem saber. Agora que eu já passei por esse diálogo socrático e já vi que eu não sei nada e já testei várias hipóteses, todas deram errado, agora eu me coloco aberto para, quando aparecer novos textos, outras pessoas falando, eu começar a prestar atenção para ver se talvez algum dia eu comece a construir algum conhecimento e finalmente saber o que é amizade. Né? Então esse é o intuito de Sócrates. Sócrates ele não quer definir o que é ou o que não é, ou traçar um conhecimento e obrigar todo mundo a aceitar aquilo. Não, muito pelo contrário. Ele quer despertar consciências, formar homens, fazer com que você, a partir de você perceber coisas que você não sabe, fazer você se tornar uma pessoa melhor. De repente uma pessoa mais humilde, uma pessoa que busque mais o conhecimento, busque mais a sabedoria. Obviamente, essa ideia de Sócrates não se deu tão bem com isso, né? Obviamente os poderosos, como todo mundo que busca a verdade, né, e começa a investigar pegar nas feridas ali, principalmente tratando de pessoas importantes, né? Sócrates foi denunciado, foi a julgamento e foi condenado, né? Porque no julgamento democrático, ele levou Sócrates à morte, porque ele incomodava muita gente com essas perguntas, com esses questionamentos, né? Ele questionava valores, questionava as ordens, questionava sábios, né? E isso não é muito bem aceito na nossa sociedade, né? Então você vê hoje a gente vive um período parecido, né? Não se pode questionar muito algumas decisões arbitrárias. E Sócrates foi esse homem que aceitou a punição, porque foi curioso que ofereceram Sócrates, né? Ele tinha vários alunos, inclusive com condições de levar ele para outra cidade, dar emprego a ele ou condições de viver sem trabalhar em outras cidades, mas ele não aceitou. Não aceitou fugir. Ele falou que uma das teses que ele chegou à conclusão é a seguinte, que o mal não pode fazer mal ao bem. Né? Por quê? Porque ele só estava tentando fazer o bem. Então, se essas pessoas que tentavam fazer o mal para ele tentassem prejudicar ele não poderia ser prejudicado. Por quê? Porque ele só fez o bem, só buscou fazer o bem. Então, se ele fosse à morte, ele seria recompensado após a morte. Né? Tanto que ele fala umas frases célebres, assim, que eu não vou lembrar de cabeça, mas ele fala mais ou menos assim, eu tô indo para a morte e vocês vão ficar aqui na vida. Né? Quem vai ficar melhor, quem vai se sair melhor depois dessa, né? Então, hoje a gente está aqui falando de Sócrates, né? Se alguém sabe, aqueles que acusaram Sócrates, ou aqueles que botaram no contrário, é só por causa da figura do Sócrates, né? Que deixou um legado. E a gente espera que ele esteja realmente num lugar melhor, né? Porque ele foi uma pessoa muito boa. Ele começou essa história, e isso vai impactar muito um aluno dele que é genial, que é o Platão, que vai escrever esses diálogos, vai escrever essa história. E o Platão vai continuar esse legado, vai desenvolver essas ideias, vai resolver o problema dos físicos, vai combater os sofistas, enfim. Sócrates acende a chama, né? E o Platão vai incendiar, vamos dizer assim, todo o Ocidente, todo mundo hoje ou concorda ou discorda de Platão. Não tem como você entrar na seara da filosofia sem estudar Platão, sem conhecer Platão, entrar num tema que Platão não tenha abordado de forma, se não definitiva, muito bem encaminhada. Né? Todo mundo vai desenvolver ideias de Platão, seja para concordar, seja para discordar. Né? E um outro aluno de Platão vai ser um tal de Aristóteles, né? Que vai desenvolver a lógica, a ciência, enfim, quase todas as áreas que a gente conhece hoje da ciência já vão ser abarcadas e delimitadas por Platão e Aristóteles, vão falar de quase todos os assuntos. E um discípulo desse Aristóteles vai ser nada mais, nada menos que Alexandre o Grande. Em 10 anos o cara conquista o mundo inteiro praticamente. Né? Enfim, só para vocês entenderem o legado, né? A força de uma personalidade como a de Sócrates, em pouco tempo ele muda os rumos ali da cidade, embora ele tenha aceitado a morte porque ele acreditava que ele ia ser recompensado, porque ele foi uma pessoa boa que buscou o bem, né? E não poderia deixar que essas pessoas más fizessem ele mudar de ideia, deixar de viver da forma que ele deveria viver, que ele acreditava que deveria viver, que é educando jovens, conscientizando as pessoas, ensinando, né? Esse era o espírito socrático, o espírito da busca por autoconhecimento, o espírito da humildade, o espírito de quem não nega suas ideias, né? Hoje a gente vê como os intelectuais se corrompem, né? Como os intelectuais se vendem, e Sócrates foi o exemplo contrário, o exemplo que aceitou a morte, mas não aceitou corromper suas ideias. Então, esse foi o primeiro vídeo. Eu quero, de repente, fazer uma série, de repente explicar agora a questão, falar um pouco sobre Platão, que foi um grande aluno de Sócrates, foi um dos maiores gênios da história da humanidade. Ele vai resolver quase todos esses problemas aí que a gente... Sócrates abre muitos problemas, mas ele não dá muita resposta, né? Sócrates vai matar a questão dos físicos, vai matar a questão do Heráclito com Parmênides também, que era a questão do movimento, que era uma questão sem resposta, e o Platão vai dar uma resposta genial, e depois vem o Aristóteles dar uma resposta mais genial ainda, né? Então, assim, é importante, isso é cultura, isso é a nossa história, e a gente precisa saber disso. Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, e até a próxima aí, galera. Se puder, compartilha, curte aí, comenta, e até a próxima. Tchau, tchau.